Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quarta-feira aí, a nossa celebração ela ficou meio pela metade, né? Por causa de problemas técnicos, problemas esses que chamam internet. Eu quero pedir perdão a você aí, quarta-feira você ficou sem uma palavra, mas com certeza teve um momento de louvor assim muito precioso, muito abençoado. E eu não tenho dúvida que a presença de Deus trouxe afago, trouxe direção para a tua vida através das canções. Bom, de repente você vai passar por aqui, participar dessa live, ver um outro momento, de repente algum amigo compartilhou com você o link da nossa transmissão. Nós somos a primeira igreja batista de Boa Sorte, situados no município de São Francisco do Itabapoana, interior do Rio de Janeiro. Somos uma igreja em célula e existimos para servir, amar e cuidar. Esse é o lema da nossa igreja, é sobre isso que a gente pensa, é nessa vertente que a gente vive, é nisso que nós acreditamos. Entendemos que cada casa pode ser uma extensão da igreja e cada crente pode ser um ministro. Na verdade, pensávamos assim muito antes de chegar essa pandemia. E essa pandemia veio para fortalecer ainda mais essa teoria de que casa a casa precisa ser uma igreja e que cada cristão precisa ser um ministro do evangelho. Porque se você depender de ir à igreja nesse tempo, você se ferrou. Se você não tem o evangelho dentro do teu coração, se você não tem a autoridade de Jesus dentro de você, querido, infelizmente, você perdeu tudo. Deus tem uma palavra para a gente e nesse mês de maio nós trabalhamos muito família, falamos muito sobre família. Olha, temos aqui mensagens assim poderosas. O pastor Elivelton com a sua esposa, teve aqui o pastor Lucas, teve aqui a Esther, teve aqui Luísa. Estou esquecendo de alguém? Será não, né? Teve eu, está tendo eu de novo hoje. Hoje nós vamos fazer o encerramento, né? Se eu pudesse assim, usar essa palavra, né? Porque não tem como não falar de família. Claro que a gente pegou um mês assim, para enfatizar um pouco mais essa questão familiar, tratar um pouco mais isso. E hoje é a última mensagem dessa série de mensagens que nós tivemos aí sobre família. Instituição que Deus criou, instituição essa que Satanás quer destruir. E ouvimos muitas coisas poderosas aqui, preciosas, para ajudar a gente a ter uma família um pouco mais saudável, a ter um lar melhor, a poder caminhar um pouco mais, porque, olha, é tão difícil juntar um monte de gente junto numa casa assim, desculpa a redundância, um monte de gente assim juntinho dentro de uma casa, e às vezes de manter assim a paz plena dentro de um lar é um pouco complexo, mas nós entendemos assim que quando a presença de Deus, essa presença entra na nossa casa, tudo começa a ser modificado. O ambiente muda quando existe a presença de Deus. Então uma das coisas que nós precisamos pensar é que se eu quero ter um lar bacana, se eu quero ter um relacionamento bom com as pessoas de dentro da minha casa, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é atrair a presença de Deus para a minha vida. Atraindo a presença de Deus para a minha vida, automaticamente essa presença vai para dentro do meu lar. E quando essa presença vai para dentro do meu lar, tudo então será transformado. Eu creio pelo poder do nome de Jesus. Então eu queria fazer o seguinte, aproveite essa oportunidade aí, compartilhe o link dessa transmissão com algum amigo, alguma pessoa especial para você, porque Deus ele tem uma palavra assim muito poderosa e preciosa para a gente. Eu quero começar, eu vou passear um pouco na Bíblia hoje. O meu sermão não vai ser um sermão assim muito expositivo, mas vai ser um sermão assim, sabe, mais aplicativo mesmo. Eu vou fugir um pouquinho aqui das minhas regras de oratória, de mensagem. Eu quero fluir hoje com vocês, eu quero caminhar com vocês hoje. Eu não sei muito bem onde a gente vai parar, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra para mim e para você hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, o Evangelho de Tiago, mais para o finalzinho aí, Evangelho de Tiago, capítulo de número 1.
capítulo de número 1. Eu vou ler do versículo 29, do versículo 19. Eu acho que eu vou parar no 22. Quando eu chegar no 22 eu vou decidir. Então você faz o seguinte: você mantém a sua Bíblia aberta aí, que eu posso caminhar um pouco mais, voltar, e aí a gente vai caminhando. Nós vamos caminhando juntos aí, ok? Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 19. Aqui na minha Bíblia está dizendo o seguinte, gente: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, irmãos: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Bom, vou ter que continuar, não teve jeito. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25, gente: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu vou parar por aqui. O Senhor possa abençoar essa palavra ao teu coração. Você que está aí ouvindo, você que está participando. Deus, Ele tem uma palavra assim, muito especial para a gente. Bom, e o início desse texto, o início dessa palavra tem um subtítulo muito bacana aqui na minha Bíblia, que fala sobre praticar a palavra. Nós ouvimos tantas coisas aqui durante esse mês de maio, e eu quero dizer a você que foram tantas informações preciosas, testemunhos preciosos, experiências preciosas, coisas assim extraordinárias que nós ouvimos e vivemos. Mas eu quero te dizer que isso precisa sair da teoria. Eu quero dizer a você, amado, que um evangelho sem prática se torna religião. Eu quero repetir: evangelho sem prática se torna religião. Tem muita gente vivendo uma religião e poucas pessoas vivendo o evangelho. Muita gente aprisionado, muita gente sem conseguir exteriorizar aquilo que tem dentro da sua cabeça, dentro da teoria. Queridão, você saber sobre uma coisa, você conhecer uma coisa, não significa que você a sabe fazer. Você aprende fazendo, amém? Recebe essa palavra no teu coração. Um evangelho sem prática se torna religião. Quantas pessoas eu encontro que caminham a vida inteira dentro de uma igreja e que talvez nunca tenham tido uma experiência em perdoar alguém? Quantas pessoas caminham a vida inteira dentro da igreja e nunca teve uma experiência de ser perdoado por alguém, nunca teve uma experiência pessoal com Deus, nunca teve uma experiência no secreto com Deus? A experiência dessas pessoas, a vida dessas pessoas, a vida espiritual delas está restrita a uma caixa, a um quadrado, onde 2 ou 3 vezes na semana nós nos reunimos, e a minha vida cristã, o evangelho que eu conheço não passa disso. O evangelho que é um evangelho de domingo, e ali na segunda-feira eu já não preciso mais ser aquilo que eu aparentava ser no domingo à noite na igreja. Mas eu acredito num evangelho que nós aprendemos ele no domingo à noite para poder enfrentarmos a segunda-feira. Um evangelho que vai transparecer no meu trabalho, um evangelho que vai ser apresentado na minha faculdade, um evangelho que vai mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de falar, a minha maneira de me vestir, a minha maneira de lidar com as pessoas de dentro da minha casa e com a minha família. Nesse evangelho que eu acredito. Um evangelho sem prática se torna religião. E eu quero dizer a você uma coisa muito séria.
que a prática promove experiências que a teoria nunca vai te dar. Eu quero repetir, a prática promove experiências que a teoria nunca vai te dar. A teoria nunca vai te fazer sentir o que é você ser perdoado por alguém. A teoria nunca vai fazer você sentir o que é você perdoar alguém e caminhar com esse alguém algumas milhas a mais. A teoria nunca vai te fazer experimentar o que é sentir Deus, o que é falar com Deus, o que é sentir o toque de Deus na tua vida. Então eu quero dizer a você que o Evangelho precisa ser um Evangelho de práticas, como diz aqui o texto. O texto é muito poderoso quando fala que o homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele cara que chega na frente do espelho e logo depois ele se esquece daquilo que ele viu, porque esse Evangelho não foi plantado dentro dele. Essas pessoas vivem uma religião. Cuidado, querido, religião aprisiona, religião mata. Religião nunca vai deixar você viver aquilo que você precisa viver na íntegra. O que o Evangelho teórico ele se torna? Um evangelho sem prática, um evangelho de teoria, são apenas regras a serem obedecidas. Tem pessoas que ficam a vida inteira obedecendo regras, a vida inteira não fazendo isso por causa daquilo, não fazendo isso por causa do que o pastor vai falar. Eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso, e você fica sempre achando um contraponto. Você precisa entender, querido, que um evangelho, quando você não pratica, não vive ele na íntegra, você vai viver um conjunto de regras que vai te aprisionar e nunca vai deixar você viver a liberdade que Cristo dá. Eu vi uma vez um pastor dizer que esse conceito de regra dentro da teoria religiosa, isso é tão forte, tão sério, que eu ouvi um pastor dizer, é bem forte isso, eu esqueci, eu queria dar crédito aqui a quem falou isso, mas eu não estou lembrando. Ele falou o seguinte: Jesus é o caminho e a igreja é o pedágio. A igreja está cobrando muita coisa que nem Jesus cobrava. Tamanho o conjunto de regras que nós temos obedecido, tamanho o conjunto de coisas que nós queremos obedecer. Mas esse texto fala de um evangelho praticado. Na verdade, o mês da família trouxe muita teoria para a gente, e a pergunta que eu quero te fazer é, irmão, o que você conseguiu praticar desse um mês que você falou sobre família? Falamos sobre família domingo, falamos sobre família quarta, falamos sobre família domingo, falamos quarta, falamos domingo, falamos quarta, falamos domingo, falamos quarta, pelo menos 9 a 10 sermões falando sobre família. Muita teoria. E tem gente que pega o bloquinho e anota as teorias. Eu vou anotar que eu estou recebendo hoje mais teoria. Olha quanta teoria. E toma teoria, olha qual que teoria boa, olha, essa teoria boa. A questão é o seguinte, irmão, nesse um mês, queridão, que você ouviu um monte de palavra falando sobre família, o que isso mudou o teu relacionamento familiar? O que isso mudou a tua vida conjugal? No que isso mudou o teu relacionamento com os teus filhos e com as pessoas que moram dentro da minha casa? O que essa teoria mudou em você? Porque se essa teoria não mudou nada em você, desculpe, irmãozão, mas você acrescentou mais um monte de teoria, um monte de regra e um monte de religião dentro da sua vida. Se isso não mudou você de alguma forma, se isso não tirou uma coisa de um lugar para colocar outra, se você não tentou arrumar a casa de uma forma diferente, eu quero dizer que você perdeu o seu tempo, porque o evangelho ele precisa ser praticado, ele sai da teoria e ele precisa ser desenvolvido através de atividades diárias na minha vida e na tua vida também. Mas talvez o X da questão é o seguinte, cara, é porque pegar esse evangelho, essa teoria, trazer essa teoria para a prática, não é tão simples assim. Eu pegar a teoria e começar a praticar aquilo que eu aprendi, não é tão simples assim. Porque muitas coisas vão querer me impedir de praticar isso. O meu ego, a vergonha, a timidez, eu acho que não tem mais jeito, eu me acostumo a viver daquela forma ali, e aí eu pego a teoria, boto ela no bolso e vivo do mesmo jeito. A teoria precisa ter prática, amém, gente? Quando eu caminho aqui, Salmo 90, versículo de número 12, Salmo 90, versículo de número 12, diz o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias na terra, de tal forma, que eu venha alcançar coração sábio. Para eu pegar a teoria, colocar em prática,
Sabe do que eu preciso? Sabedoria. Porque se eu não tiver sabedoria, eu vou botar toda a teoria, toda a bagagem de inteligência e conhecimento que eu tenho, que está me transformando num religioso, que está me fazendo desacreditar do poder de Deus, do milagre, do sobrenatural, que a religião faz isso, coloca Deus dentro de uma caixinha. Quando Deus sai um pouquinho daquilo que você tem de teoria, você não acredita, porque não é a sua teoria. Está entendendo, irmão? Salomão, quando ele tinha o desafio da vida dele, sabe o que ele pediu a Deus? O que ele pediu a Deus? Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria para que possamos então ter o manejo, o tempo e a estratégia certa para ter uma família bacana. Conseguir restaurar e trazer de volta aquilo que talvez eu tinha perdido, para interligar aquilo que foi destruído. Lembra do meu sermão? Muros e pontes. Falou sobre isso. Pensando nisso, eu pedi a Deus assim, falei: Senhor, eu preciso praticar esse negócio na minha casa. Sabe por quê? Porque tem gente que tem uma mania de achar que pastor não tira meleca, que pastor não tem problema, que pastor é um ser de outra galáxia, né? Mas o evangelho precisa ter teoria na minha vida também, principalmente na minha. E aí eu falei assim: Senhor, me dá uma estratégia aí, como é que eu vou fazer, né? Eu preciso melhorar o meu casamento. Quem não precisa melhorar? Quem não precisa melhorar, que atire a primeira pedra. Quem não precisa melhorar em alguma coisa, que atire a primeira pedra. E aí eu falei: eu preciso melhorar. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer algumas coisas. Eu falei: cara, eu preciso praticar esse negócio. Eu preciso praticar esse evangelho. Eu preciso praticar aquilo que eu ouvi nesse mês e aquilo que eu preguei também nesse mês. E eu comecei a fazer algumas coisas. E sabe o que é engraçado, irmãos? Isso é lindo. Quando nós nos posicionamos, o posicionamento chega dentro da nossa casa, sabia? Porque quando eu comecei a mudar com algumas atitudes, quando eu comecei a mudar com algumas atitudes, sabe o que aconteceu com Luísa? Ela também começou a mudar com algumas atitudes. Então, na verdade, a minha iniciativa de tornar esse evangelho teórico em prática dentro da minha casa começou a motivar a minha mulher também a mudar algumas coisas. E aí, sabe o que eu fiz? Eu anotei aqui nesse papel, eu perguntei assim, coloquei no papel, eu falei assim: Luísa, anota para mim aí algumas coisas que você começou a fazer, algumas atitudes que você começou a ter, que mudaram um pouco a minha forma de viver com você. Porque eu também tive algumas atitudes, eu tomei algumas atitudes, eu anotei aqui. Talvez isso pode te ajudar, tá, irmão? Talvez isso aqui pode te ajudar. Então eu vou aqui para as anotações minha e da minha querida, digníssima esposa. A primeira coisa, sabe o que é? Deixa eu ver aqui. A primeira atitude que eu e Luísa tomamos. Aí, rapaziada, presta atenção, hein? Eu e Luísa, nós nos posicionamos da mesma forma acerca de uma coisa. Nós começamos a fazer mais coisas juntos. O que está acontecendo hoje é o seguinte: as pessoas estão se afastando uma das outras. Eu falo isso dentro do âmbito familiar. A gente está de quarentena, mas parece que a gente não se suporta mais. Nós estamos o dia inteiro juntos, mas parece que nós não estamos. Nós temos tudo para estar perto, mas na verdade nós não estamos. E eu percebi que eu e Luísa, nós estávamos distantes estando perto. Muitas coisas, muitos afazeres, estávamos perto só quando tínhamos as obrigações. E aí sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a ver filmes juntos.
começamos a limpar a casa juntos. Nós começamos a fazer comida juntos. Nós começamos a fazer coisas em comum juntos. Sabe por quê? Porque isso começa a fortalecer os nossos laços. Porque isso começa a trazer para a gente um tempo de qualidade juntos. Nós começamos a caminhar um pouco mais juntos e nós percebemos que nós precisávamos fazer isso um com o outro. Agora eu vou começar a falar primeiro o que nós temos essa em comum, tá, Luísa? Então essa aí valeu para os dois, ponto para mim, ponto para você. Agora, algumas coisas que eu comecei a fazer com a minha esposa, que esse evangelho teórico me fez praticar, sabe o que é? Eu comecei a surpreender minha esposa com algumas atitudes, pegou aí? Eu comecei a surpreender a minha esposa com algumas atitudes, coisas que eu não fazia antes, eu comecei a fazer, cara, e isso começou a chamar a atenção dela. É lógico que eu estou falando de coisas boas, né, irmão? Coisas ruins que eu não fazia antes, eu comecei a fazer, aí não, né, Carlinhos? Coisas boas, eu comecei a surpreender minha esposa com algumas atitudes. Eu comecei a amar mais a minha esposa com algumas atitudes. O que acontece? Muitas vezes nós queremos que o outro mude. Muitas vezes nós vemos o cisco no olho do outro, mas nós não vemos a trave que está no nosso olho. Nós queremos que o outro tenha atitudes boas para comigo, mas eu mesmo não tenho atitude para com ele ou com ela. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a surpreender a minha esposa com algumas atitudes. Eu comecei a cuidar mais da minha família. Eu comecei a mostrar para minha mulher que ela é especial para mim, caramba. Como é que você quer que a tua família, que os teus filhos, que o teu casamento melhore, se você não tem uma porcaria de uma atitude que faça com que isso mude? Só sabe reclamar, só sabe pedir oração. É hora pelo meu casamento. Leva um café da manhã para tua mulher na cama, rapaz. Para de ficar pedindo oração e toma uma atitude, irmão. Irmã, para de ficar reclamando, vindo para círculo de oração, falando que a tua família está ruim, e começa a tomar atitude. Toma um banho maneiro, faz o cabelo, tira o bigode, faz um negócio bonito, vai lá na mulher, lá, dá uma moral, chega em casa cheirosa, faz algo diferente. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando. Você precisa ter atitudes que surpreendam aquela pessoa. Irmão, você quer trazer o teu filho de volta? Tem uma atitude que surpreenda. Para de repreender e começa a amar mais. Para de reclamar e começa a orar mais. Atitudes que surpreendam. Eu preguei aqui nessa igreja o seguinte: Deus espera uma atitude natural para se manifestar de forma sobrenatural. Às vezes o que está faltando para a gente, para o nosso lar ser melhor, é você ter uma atitude natural. Não é você ir para o monte. Não é você ficar jejuando com cara feia, mostrando para todo mundo que você está no propósito, por causa da sua família, por causa do teu filho. Às vezes o que está faltando é você ter uma atitude simples. É um bom dia, é um abraço, é sentar para fazer alguma coisa junto. Assim você vai ter uma família saudável. Sabe uma outra coisa que eu fiz, uma atitude que eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu comecei a enxergar, eu anotei aqui, eu comecei a enxergar e ressaltar as qualidades da minha esposa. Eu aprendi uma vez o seguinte: quando a gente tem que repreender no canto, mas elogiar, a gente tem que elogiar em público. Minha esposa é uma benção, minha esposa é maravilhosa, ela é inteligente, ela é massa, ela é top. Ziquezinho, eu também tenho. Mas ela é uma bênção na minha vida. Eu comecei a mostrar isso para ela. Às vezes eu acredito mais na Luísa do que ela mesma acredita nela. Mas esse é o meu papel. O meu papel é motivar, o meu papel é mostrar para ela o que ela tem de bom, porque aquilo que ela tem de ruim ela sabe, não precisa eu ficar falando. Deixa eu falar uma coisa para você, queridão. Você me ouve aqui. Satanás é acusador, você não precisa querer fazer o papel dele, que ele já faz isso muito bem, tá bom? Pega essa dica. Satanás faz o papel de acusação muito bem. Você não precisa fazer isso dentro da sua casa. Você não precisa fazer isso com o seu filho. Você não precisa chamar seu filho de burro, falar que ele não presta, reclamar da sua esposa, reclamar do seu marido. Não precisa
sabe, enfatizar os pontos ruins. Satanás já faz isso. Fale coisas boas, elogie. Irmão, é uma coisa que eu comecei a fazer também, Léo. Uma coisa que eu fazia muito. Rapaz, eu sou muito chato, bicho. Rapaz, eu sou muito chato. Cara, esse dia eu estava pensando, rapaz, se eu fosse eu e tivesse que casar comigo mesmo, eu não casava. Ó. Sou muito chato. E aí eu anotei aqui, sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Parei de reclamar, negão. De reclamar. Por quê, irmão? Porque murmuração e reclamação não pode estar nos lábios de quem adora a Deus, não. Uma pessoa que adora a Deus, viver reclamando, murmurando, achando tudo ruim, um rabugento, um saco. Quem vai conseguir ficar perto de uma pessoa assim? Reclama de tudo, tudo acha ruim, tudo acha ruim. Não que eu seja tão ruim assim, né? Mas eu era reclamão. Eu reclamava. Eu tenho que me controlar, porque senão eu começo a reclamar de novo. Porque uma coisa na minha cabeça. Eu vou parar de reclamar. Vou colocar a minha família, a minha esposa, a minha casa nas mãos de Deus. Deus, me dê sabedoria para que eu possa ter um lar de paz, uma família abençoada para a tua glória. Atitudes que eu tive. Eu precisei conversar isso com a minha esposa. Eu precisei sair daquele patamar que muitas pessoas às vezes colocam a gente. Eu tive que descer e falar assim: ei, nós somos iguais. Farinha do mesmo saco. Ninguém bom é Deus. Humildade, se humilhar, chegar para o outro e falar: ei, foi mal, cara, eu errei, dei mole. Eu errei. Qual é a dificuldade de falar? Eu errei. Qual é a dificuldade de falar que eu errei? Agora chegou a vez da Luísa. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim: Luísa, o que você fez assim, que você colocou na tua cabeça que você tinha que fazer para melhorar o nosso relacionamento? A primeira, nós em conjunto, né, falamos aqui sobre fazer coisas juntos. Mas a Luísa falou que uma das coisas que ela começou a fazer para melhorar o nosso relacionamento, ela começou a se colocar um pouco no meu lugar, ela falou. Ela falou que quando ia conversar algo para melhorar, ela não conversava comigo acusando, mas ela conversava comigo tentando entender como que eu me sentia. Ah, que top, irmão. Quer começar a entender melhor o outro? Se coloque no lugar dele. Sabe o que isso se chama? Compaixão. Se a pessoa ela tem uma dificuldade, eu vou me colocar no lugar dela para tentar entender como ela, para tentar enxergar como ela. E a minha esposa, tão carinhosa, paciente, ela está tentando ainda, né, Luísa? Está tentando fazer isso ainda. Mas ela está tentando entender como que eu me sinto, como que eu estou. Se colocar no lugar do outro, é de extrema importância para que você tenha um lar saudável. Amém, amém? Deixa eu caminhar um pouco mais aqui então. Essa aqui foi top, irmão. Aí eu falei: mais o que, Luísa? Mais o que? Aí ela falou assim: olha, Deus está me ensinando o seguinte: eu estou procurando te agradar mais nas coisas que você gosta. Tem um livro, né? São 5, Luiz. As 5 linguagens do amor. E ela fala muito sobre linguagem de amor. Eu tenho uma forma de expressar e ela tem a dela. E ela começou a me analisar e ver o que eu gosto. Qual é a forma que eu me agrado. E ela começou a fazer coisas que me agradam. Irmão, e às vezes fazer coisas que agradam ao marido sai caro para o marido. Você está ligado nisso, né? A Luísa, ela é muito boa em muita coisa, irmão. Muito boa em muita coisa. Minha mulher assim tem, meu Deus do céu, N situações que ela é top demais. Mas existem algumas situações que ela faz, mas ela não gosta muito de fazer. Por exemplo, limpar a casa. Luísa não é muito chegada, vassoura e pano.
Em outras coisas ela é top, cozinhar ela é top, organizar ela é top. Aí o que ela fez? Eu preciso agradar o meu marido, ela pensou, Aline. Aí sabe o que ela fez? Ela falou, já sei, vou comprar uma vassoura elétrica. Para agradar o marido. Porque ele gosta, né, de casa limpa, então eu não gosto muito de ficar varrendo, então eu vou comprar uma vassoura elétrica, e a vassoura elétrica vai me ajudar. Comprou a vassoura elétrica. Aí tinha um outro negocinho, como é que é o nome? Como é que é o nome? Mop. Aí tem um tal de mop, o Wallace lá, ó. Tem um tal de mop, irmão. Mop, que bota água de um lado e um negocinho do outro, e entra limpando. Comprou o mop. Para quê? Para agradar o marido. Louvado seja o Senhor, irmão. Quanto vale você agradar uma pessoa? Quanto que vale você sinalizar o teu amor para alguém, querido? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que mesmo eu dando assim, eu estou dando aqui um exemplo muito simples do que ela tem feito para me agradar, porque com certeza ela tem feito muito mais coisas muito mais importantes. Agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: cheguei no final da minha reflexão de hoje, trazendo um testemunho familiar para você. Pensando nesse texto bíblico, eu paro para pensar, sabe o quê? Esse mês da família valeu muito a pena para mim. Eu queria chamar a Luísa aqui. Eu queria chamar os ministros aqui, Léo que viesse aqui, Charlinho que viesse aqui ficar com os meninos. A gente vai adorar a Deus. Quero fazer uma pergunta, irmão, encerrando a nossa celebração e o mês de maio, o mês da família. Quero perguntar a você o seguinte: o que mudou na tua vida? O que mudou no teu relacionamento? O que mudou? O que foi transformado? Como está a tua casa? Você tem feito para ter um lar melhor? Como está a tua família, meu irmão? Há quanto tempo você não tem uma atitude singela para com os da tua casa? Há quanto tempo? Aí a gente fica aí, dentro de igreja, anos e anos, cantando a musiquinha que a minha casa será uma casa de bênção. E aí quando a gente sai da igreja, acaba de tocar, acaba de falar, acaba de pregar, a nossa casa que deveria ser uma casa de bênção é uma casa igual ao inferno. Muitas vezes nós fazemos campanhas e campanhas, esperando o sobrenatural de Deus na nossa casa, no nosso casamento, e nada muda. Sabe por que não muda? Porque você não tem uma atitude simples. Deus age com coisas simples. Simples. Teoria sem prática se torna religião, irmão. Teoria sem prática se torna religião. Religião muitas vezes é um conjunto de regras que nós aprendemos a obedecer, e isso não leva a gente a lugar nenhum. Eu estou convidando você aqui, querido, a parar e analisar, como eu e Luísa fizemos, né? O que ela pode fazer para melhorar comigo, o que eu posso fazer para melhorar com ela. E a gente vai tentar caminhar, porque tem coisa pra caramba, para melhorar ainda. Tem o resto do ano ainda, a quarentena é isso aí. Tem a vida toda ainda para melhorar. Chega para cá, Lu. Eu queria pedir a Luísa que orasse por nós, por mim, por você, pela nossa galera, por aqueles que estão ali ouvindo a gente, por esse discernimento de teoria e prática. Por mais que seja tão difícil a gente fazer, mas que Deus nos dê sabedoria para construir um lar melhor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você aí tem algo especial para colocar diante de Deus. É o seu marido, é o seu filho, é o seu casamento, é você. É você?
O problema é você? A Luísa vai orar agora e eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Senhor, nós te louvamos porque durante todas essas mensagens o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio que cada mensagem foi completando no coração aquilo que o Senhor tinha para nós. Pai, nos ensina a ser família. Pai, a família é um projeto do Senhor. É algo que o Senhor ama. É algo que o Senhor tem no seu coração, que veio direto do Senhor para as nossas vidas. Senhor, o inimigo tem destruído tantas famílias. E muitas vezes nós não temos assumido a nossa postura de defensores da nossa casa, defensores do nosso lar. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela, Senhor. Senhor, nos ensina a colocar o Senhor como centro da nossa família. Nos ensina, Senhor, a pensar como o Senhor gostaria que nós estivéssemos pensando. Nos ensina, Senhor, a que o Senhor seja o membro principal da nossa família, o centro de tudo, o rei da nossa casa, o rei da nossa vida, do nosso casamento, dos filhos. Sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Então eu te peço, Senhor, coroa cada um agora com sabedoria, Senhor. Coroa, Senhor, põe na cabeça de cada um agora a sabedoria do Senhor. A tua sabedoria, não a sabedoria que esse mundo traz, mas a tua sabedoria, a sabedoria que trouxe reis para ouvir Salomão, a sabedoria que encantou todo mundo, Senhor. Coroa cada um com essa sabedoria, Senhor, direto do teu trono para as nossas mentes, Senhor. E faz, Senhor, com que tenhamos metanoia, mudança de pensamento que gera mudança de atitude que gera mudanças nas famílias, Senhor. Senhor, a começar em nós, quebra os corações, Senhor. Senhor, nos ensina, põe doçura nas nossas palavras, põe sabedoria nas nossas famílias, põe atitudes retas diante do Senhor. Pai, nos ensina a amar, nos enche com teu amor, até que a gente possa transbordar para quem vive com a gente, possa transbordar para quem está perto de nós e principalmente na nossa casa. O inimigo não vai ter vez nas nossas vidas se o Senhor reinar. Se vivermos com a tua sabedoria, o inimigo não terá vez. Então nos coroa, Senhor, com a tua sabedoria. Eu abençoo cada lar agora, meu Pai. Tantas famílias com tantos problemas diferentes, Senhor. Mas o Senhor é a solução para todos os problemas. O Senhor é a cura. O Senhor é aquele que reconcilia relacionamentos. O Senhor é aquele que quebra vícios. O Senhor é aquele que sustenta o financeiro. O Senhor é aquele que enche as despesas. O Senhor é aquele que constrói de novo aqueles relacionamentos que estão acabados, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo divórcio, todo espírito de suicídio, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de amor. Senhor, o Senhor é o amor. O Senhor é o Verbo. O Senhor é aquele que criou todas as coisas. E no Senhor nós podemos todas as coisas. Nós abençoamos cada casa com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia e com a tua sabedoria. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família. Esperamos você aqui na quarta-feira para juntos continuarmos adorando ao Senhor. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós vamos adorar o Senhor e assim nós encerramos a nossa celebração. Fica na paz. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme